Oi, né? Vocês estão conseguindo ver? Sim, ok. Então, hoje nós vamos falar sobre o perdão e o auto-perdão e liberte-se das mágoas, medos e culpa. Né? Deixa eu voltar aqui. Então, por que esse tema é tão importante? Quantas vezes você já se pegou revivendo uma dor antiga, um gesto maldoso, uma palavra dura que te feriu, ou mesmo algo que você fez e se arrepende profundamente? Então, às vezes, o outro nem lembra do que aconteceu, mas dentro de nós a ferida continua aberta. E essa ferida nos impede de avançar. Então, como dizem, guardar mágoa é como tomar veneno esperando que o outro morra. Quem adoece somos nós mesmos. A mágoa não muda o passado, mas tem poder suficiente para adoecer o presente e comprometer o nosso futuro. Então, a doutrina espírita nos ensina que o perdão e o auto-perdão não são apenas ideias bonitas, são instrumentos de cura espiritual. Jesus orientou, né? Perdoai para que Deus vos perdoe. Isso está no Evangelho do Segundo Espiritismo, capítulo 10. E o Espiritismo, ele nos lembra que não há castigo eterno, mas existe responsabilidade e a oportunidade de reparação. Então, hoje, eu gostaria que a gente olhasse mais com compaixão para as nossas mágoas, as nossas culpas e medos, e descobrir que o perdão, na realidade, é o caminho para a liberdade interior. Deixa eu até passar aqui. E a culpa faz parte do nosso processo moral, mas quando não é compreendida, ela pode se tornar, na realidade, uma prisão. E o arrependimento, ele auxilia no melhoramento do espírito, mas só as provas e a expiação podem apagar os traços de uma falta. E isso está no Livro dos Espíritos, na questão 990. Então, a culpa, ela precisa evoluir para o arrependimento verdadeiro. E o arrependimento precisa gerar uma ação, uma transformação e uma reparação. Então, quando a culpa ela só estagna e ela vira um peso de autopunição, ela trava, na realidade, o nosso progresso. Né? Precisamos sempre pensar nisso. E aqui, no próximo slide. E eu trouxe alguns exemplos também do livro do Céu e o Inferno. Então, o primeiro é do senhor, não consigo pronunciar esse nome, né, do senhor Dutti Loel, não sei, que ele diz que sentia a vergonha profunda de si mesmo, que ele queria se esconder até dele mesmo. E outro exemplo também é de um jovem suicida, né, da dor, que a dor era tão intensa por ele ter desistido da prova. Então ele queria fugir do problema, me fez cair em um sofrimento mais profundo que o da vida, né? E outro exemplo também é o sofrimento pelas omissões, que o senhor Labé diz, né, que vejo agora claramente o que eu poderia ter feito e não fiz. Então é a culpa, né, e o arrependimento. E o sofrimento após a morte, ela não é um castigo, mas a consequência do padrão vibratório, do estado da nossa consciência. E se no plano espiritual, então, como eu trouxe esses exemplos, a culpa já mal resolvida, ela causa tanto sofrimento, o que podemos dizer de nós encarnados que ainda estamos no meio das provas, né? E das emoções humanas que são tão intensas. A culpa, quando não é bem compreendida e canalizada de forma construtiva, não fica só no campo moral ou espiritual, ela afeta diretamente o nosso corpo, nossa mente e os nossos relacionamentos. Então vamos olhar agora, né, como que essa energia, a culpa acumulada, pode adoecer a nossa vida, né, e na prática. Então pode trazer impactos como insônia, tensão, doenças psicossomáticas no corpo,
emoções como tristezas crônicas, baixa autoestima, até mesmo autossabotagem, e pode impactar nos relacionamentos, trazendo medo da gente se abrir para o próximo, rigidez, a tendência de se auto-excluir, ou até mesmo de submissão. Então, a culpa, ela pode ser a bússola, mas nunca a moradia. Ela nos aponta um erro, mas para que a gente possa se corrigir e não ficar carregando esse sentimento eternamente, não é esse o objetivo. E por que então a gente revivemos a dor, né, o ciclo da mágoa, e como a gente pode digerir ela? Então, ressentir significa sentir novamente, e a emoção que não é digerida acaba voltando como uma ferida que ainda dói. Então, é necessário perdoar muitas vezes, e não apenas uma vez, como é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 15. Então, por que nós ficamos revivendo essa dor e a mágoa, né, e a culpa? Porque ainda dói, e então a ferida não foi acolhida. Porque às vezes também queremos entender e tentamos resolver o enigma da dor. E porque temos medo, muitas vezes, de esquecer no final das contas. E também porque inconscientemente mantemos a mágoa como um escudo. E às vezes até mesmo como uma identidade para nós mesmos, né? E aí eu acho interessante como que a gente pode lidar com o processo da culpa e da mágoa. Eu acho que eu gostaria de comparar que nem com os estágios de luto ou de mudanças grandes na nossa vida, que falam que tem 5 estágios, né? Que o primeiro, então, é a gente entender que nós vamos tentar negar que aquilo aconteceu. Depois vem um momento, e cada um tem o seu período, tá? De lidar com essas 5 fases. E o ideal é tentar passar o mais rápido possível, mas assim, também temos que entender o nosso momento para digerir e passar por tudo isso. Então, só quando a gente passar pelas 5 fases que a gente consegue lidar trabalhar a culpa, né? Então, como eu tinha dito, primeiro a negação, depois vamos começar a sentir raiva, aí a culpa em si ou a barganha, depois bate o que a gente chama de tristeza, uma depressão, e aí sim que a gente consegue começar a trabalhar a aceitação. Então, digerir uma dor a gente não consegue resolver essa dor ignorando ela. É só passando, com verdade. Então, o perdão não é a gente esquecer, mas significa que é lembrar sem sofrer. Então, quando lembramos com compreensão e não com revolta, é sinal de que a cura já começou. Então, às vezes, reviver a dor significa que a lição ainda não foi completamente assimilada. E está tudo bem também se ainda não foi, né? O importante é continuar no processo com paciência. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui parece ser fácil, mas não é, né? Paciência no momento desse, quem vai ter, né? Mas, assim, quais são as consequências espirituais, então, né, do ressentimento, da gente ficar guardando a mágoa, né? Então, além do sofrimento emocional, a mágoa, quando ela é mantida, cria consequências no plano espiritual também, né? Quando alimentamos o ressentimento, nós estamos estabelecendo laços fluídicos com a pessoa que nos feriu. E como se houvesse um fio energético que nos prende a outra pessoa ou outro espírito, né? E esse fio, ele se fortalece cada vez que a gente fica revivendo aquela dor, só vai fortalecendo o vínculo com aquela pessoa. E esses laços se tornam portas abertas à influência também de espíritos inferiores, que eles aproveitam dessas vibrações nossas de ódio, de mágoa, de desejo de justiça para nos envolver em padrões repetitivos de sofrimento. E é isso podemos chamar que se torna uma obsessão, porque muitas vezes é sutil, silenciosa, mas ela está ali presente, repetindo os sentimentos negativos, né? E a mágoa, quando ela é sustentada, ela abaixa o nosso padrão vibratório e ela diminui a nossa vitalidade espiritual e nos distancia da intuição dos bons espíritos também, né? Todo o sentimento negativo que a gente fica remoendo, baixa o nosso padrão vibratório. E quando nós soltamos esse peso,
mesmo que ainda reste dor, a gente quebra o vínculo desse padrão vibratório com o passado e com quem nos feriu. E aí é que a gente consegue começar a encontrar a paz, né, a tranquilidade em si. Passando para o próximo. Tudo muito fácil, né, mas como perdoar, né? Quais são algumas ferramentas práticas aqui que eu gostaria de trazer para a gente tentar trabalhar todos esses sentimentos, né? Porque às vezes somos feridos, mas e essa experiência é um chamado na realidade de cura. Nem sempre será fácil agradecer, né, quem quer agradecer quando está sentindo dor na realidade, né, mas a gente precisa tentar enxergar que sempre há um propósito mais profundo em tudo que a gente está passando. Então, algumas pessoas, elas nos visitam ou entram na nossa vida para nos ensinar. Nem sempre é com amor, às vezes é com dor, mas vai ter um propósito nisso, né. Então a indulgência atrai, corrige e eleva, e o rigor desencoraja. Então, perdoar não é esquecer o que houve, é desfazer o nó emocional que nos prende a alguém ou a algo, né. E perdoar não exige convivência com a pessoa, né, com quem nos machucou. E aí, explicando um pouquinho mais aqui, quais são as ferramentas que a gente pode usar para trabalhar esses sentimentos tão doloridos para nós, então o primeiro é a prece sincera, né. Como ela funciona? Então é uma conversa direta com Deus, ou com o plano espiritual, onde a gente pode pedir, né, que ajude a gente a trabalhar esse sentimento de vingança, que afaste de nós, né, que traga compreensão, que traga coragem e libertação. Então a gente sempre tem que usar a prece quando o coração estiver pesado, ou ao a gente lembrar dessa pessoa ou da situação, para tentar desviar o nosso pensamento, foca na prece. E uma sugestão seria de uma prece, por exemplo, que eu trago aqui, é pedir para: "Senhor, eu sei que eu estou ferido, mas eu quero seguir em paz. Mas ainda eu não consigo esquecer, mas eu desejo me libertar. Então abençoa aquele ou aquela pessoa que me feriu e me ajude a curar esta dor, sem me perder nela." Então o objetivo da prece a gente falando isso e repetindo, é elevar o nosso padrão vibratório, e assim vai nos conectar com os bons espíritos e fortalecer a nossa vontade de conseguir chegar num perdão, né, ou até mesmo e esse perdão serve para o outro e até para nos perdoar também, né, no caso da culpa. E aí também eu trago o Evangelho no Lar, que, né, a prática semanal que é sempre bom nós fazermos, né, e pedir, né, no trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, é a gente fazer uma breve reflexão e uma prece para poder nos ajudar, né, não a gente não é difícil conseguir trabalhar o sentimento sozinho. E o evangelho vai nos ajudar com isso, né, então de preferência, a gente tem que definir um dia fixo, um horário fixo, e nesses momentos de crise, ou se a mágoa estiver intensa, a gente não precisa esperar aquele dia, né, se está precisando, quer fazer um evangelho antes, faça, em vez de só fazer a prece, por exemplo, para ajudar na energia da casa também, né, que nos afeta. Então é sempre escolher alguns capítulos, tem um capítulo 10, por exemplo, que é os bem-aventurados, os misericordiosos, ou usar, por exemplo, do Evangelho, o capítulo 12, que é amai os vossos inimigos, ou o capítulo 17, que é sedes perfeitos, também é uma boa sugestão para a gente poder usar no Evangelho do Lar, né, e como eu disse, vai ajudar a limpar o ambiente da nossa casa, e nos proteger contra influências negativas, e com isso já vai nos ajudar a assimilar os ensinamentos de Jesus de uma forma mais prática, né. Também, assim, não algo fora do evangelho, do espiritismo em si, eu trouxe também a escrita terapêutica, que também ajuda bastante né, que é como que seria isso, né, é escrever livremente tudo que você está sentindo, então não julga,
é o momento de você colocar para fora o que você está sentindo na carta, você escrever para a pessoa, por exemplo, ou para Deus, ou para você mesmo. E seja honesto. Põe no papel que você está sentindo, é raiva, tá tudo bem, não julga, é raiva, é tristeza, decepção, vai colocando tudo que você está sentindo, e é sempre importante quando você está sentindo aquela emoção engasgada, ou está com confusão mental, e após você escrever, você pode guardar, ou tem algumas pessoas que indicam o rasgar, queimar, que é como o queimar ou rasgar, é como se você estivesse liberando todo aquele sentimento, né, ajudar você a trabalhar. E aí um exemplo que eu posso trazer de que pode de escrita terapêutica é, por exemplo, eu me senti ferido quando você fez, e aí colocar o que que você foi feito, ou o que você cometeu, que está te fazendo sentir aquela dor. Então eu não entendo porque foi assim, mas eu queria ter dito, e aí o que você estava com vontade de poder ter dito para a pessoa, e que hoje você decide soltar essa dor. Isso vai te ajudar a ir liberando, né, ajudar a externalizar, a compreender as suas emoções, e esvazia o peso emocional e abre espaço interno para o perdão. Isso é muito importante. Também tem a visualização guiada, ou intencional, que é com os olhos fechados, a gente imaginar também, né, a pessoa ou a situação, e envolver aquela situação em luz. Visualizar então os laços, escuros entre, você e essa pessoa sendo dissolvidos com a ajuda dos mentores espirituais, então pedindo ajuda nesse momento. Então, sempre usar, né, a visualização também, é bom tentar usar ou com uma prece, e você vai visualizando esses laços sendo quebrados, ou com uma meditação, ou somente em silêncio, o que funcionar melhor para você, né. Eh, e fazer essa visualização, ela fortalece esse desligamento fluídico e simbólico de mágoa, reprograma a nossa memória emocional, e a imagem em si já vai trazendo para o nosso coração paz, ajuda bastante. E uma outra técnica aqui também que eu já usei bastante é o Ho'oponopono, que ela é repetir mentalmente ou verbalmente a uma sequência de palavras, né, que é sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. E quando usar, né, sempre em momentos de angústias ou lembranças dolorosas, ou quando não estivermos com uma insônia, por exemplo, ajuda, e ela pode ser feita como se fosse um mantra. E para aplicar é sempre pensando na pessoa, na situação, e colocando as nossas mãos, pode ser no coração, e repetir. Então o significado, espiritual, então adaptando aqui o Ho Oponopono, o sinto muito, quando você está dizendo isso, que sinto muito, é reconheço que há dor. E o me perdoe é pelas energias que eu gerei ou que eu estou mantendo. E o eu te amo é invoca o amor na realidade, como agente de cura para o que eu estou sentindo. E sou grato pela lição, pela vida, pela chance que eu estou tendo de trabalhar esse sentimento. Então o objetivo aqui é purificar as memórias dolorosas, liberar os vínculos. Parece tudo de novo muito simples, mas na época quando eu faço o Ho'oponopono, tem hora que eu falo assim: sinto muito nada". Eu me pegava falando: "Eu não sinto nada", sabe. E aí depois "Me perdoe", "Não fiz nada de errado não, que me perdoe". Aí, mas eu fui usando bastante o Ho'oponopono, fui tentando, em vez de, para mim pelo menos funcionou mais quando eu trazia, exemplos, do que só ficar repetindo como um mantra, mas para cada um funciona de um jeito, né. Então eu comecei a achar também, quando eu falava assim: a palavra "me perdoe", eu trazia coisas que também eu tinha errado para outra pessoa, porque é muito fácil a gente só culpar o outro, né, que eu chegava e falava: sinto muito nada, você fez X e Y para mim". Aí depois, quando eu chegava no "me perdoe", eu falava: "Tá bom, me perdoe, o que que eu fiz?". Aí eu começava a lembrar coisas que eu também errei, né, e para mim funcionou bastante, por isso que eu quis trazer ele como exemplo. Deixa eu passar para o próximo aqui.
Então, assim, perdoar não é também o que eu quero trazer muito aqui, destacar, é não se colocar em risco. Então, o perdão genuíno, ele não significa obrigatoriamente que a gente precisa permanecer em uma relação que não está, numa relação que está nos prejudicando repetidamente. Então, perdoar é um processo interno, ela é uma forma de liberação emocional e espiritual, mas isso não implica que a gente deve continuar a conviver com quem nos faz mal, especialmente se a pessoa não está disposta a mudar, né. Então perdoar é liberar o outro, mas isso não significa a gente ser cúmplice do sofrimento contínuo. Quando se trata então de relacionamentos tóxicos ou abusivos, perdoar ele é essencial para a nossa paz, né, para nos ajudar, mas não precisamos nos sujeitar ao ciclo de dor. Então, às vezes, a decisão de se afastar, ela é necessária, né, para preservar a nossa saúde emocional, espiritual e até mesmo a nossa, saúde física, né. Então, quando é a hora de saber deixar ir, né. Então, alguns exemplos é saber reconhecer padrões prejudiciais, quando as atitudes do outro repetem-se constantemente e que não há intenção de mudança. Então, é a hora de refletir sobre os limites que estamos colocando e que precisamos colocar nessa relação também, né. Então, precisamos também cuidar da nossa própria energia. Às vezes, a melhor forma de proteger nossa paz é nos afastar, nem que seja momentaneamente, mesmo que seja difícil, mas o amor próprio também exige isso, né, a gente respeitar os nossos limites, as nossas os no o nosso bem-estar. Então, como eu já falei, a gente precisa estabelecer limites. Perdoar e deixar ir não é sobre raiva ou vingança, é preservar a nossa integridade muitas vezes, né. O perdão ele permite que a gente libere o peso emocional, mas também precisamos ter a decisão de cortar laços, também é uma questão de se preservar, né. Então soltar muitas vezes é saber amar, também é amar, né, a gente precisa refletir isso. Deixa eu só fechar aqui que eu nem tinha visto. E aqui, o próximo slide, quando dói, né, deixar alguém ir. Então, muitas vezes, o que dói não é só o que a pessoa fez, mas o fato de termos que aceitar o fim de uma relação. A mente, ela vai insistir em que poderia ser diferente, o coração se apega, mas o universo, o mais profundamente a espiritualidade, ela conhece o tempo das coisas, muito melhor do que nós mesmos, né. Então, às vezes, uma pessoa se afasta da gente, a gente fica com raiva, sentindo rancor, e não entende por que que aquela pessoa se afastou da gente, a gente fica insistindo, mas é isso, aquela pessoa pode ter vindo só para nos ensinar algo pontualmente e precisa sair da nossa vida, né. A espiritualidade sabe muito mais que a gente muitas vezes, então talvez aquele laço, ele já tinha cumprido o seu papel. Talvez aquela dor ela esteja nos preparando para algo muito maior, que nós não sabemos no momento, né. Então precisamos ter coragem espiritual para soltar aquilo que já não nos serve mais, mesmo quando ainda amamos e queremos a presença do outro, né, precisamos saber respeitar também a decisão do outro. E aí, aqui também agora o que eu quero puxar é para o auto-perdão, que é a chave para o recomeço, que o erro é super importante isso, o erro ele não nos define, não é o quem somos. Nós erramos, mas não quer dizer que nós somos o erro. Então todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, né, e todos podem atingir a perfeição, que está no livro no livro Segundo o Espiritismo, então, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então errar, ela faz parte do nosso caminho. O erro, ele não nos define, mas o que fazemos depois dele, sim, vai nos definir. Então o auto-perdão, ele não é uma indulgência, é uma coragem de reconhecer, aprender e seguir em frente. O bem que se faz é o resgate do mal que se cometeu.
E reescrevendo, a gente precisa reescrever a nossa narrativa, né, de eu destruí aquilo para eu aprendi com aquilo. Hoje eu vou fazer melhor, né, reconhecer que você errou e o que você pode fazer a partir disso, que é o muito importante, né. E se eu errar de novo? Se você achou que tinha superado e falhou de novo, isso acontece. E é importante não sentir, o que você fracassou. A gente precisa sempre lembrar que estamos numa evolução e é uma espiral. Então, às vezes, parece que voltamos ao mesmo ponto. Não sei se você sente isso, eu sinto direto. Mas a gente precisa lembrar, assim, parece que a gente errou exatamente a mesma coisa, mas não existe dar um passo para trás, né. Então, é um nível mais alto, nós estamos no caminho da cura, nós estamos no caminho do aprendizado, e sim, às vezes a gente pode acabar cometendo o mesmo erro de novo, às vezes a gente vai falando: "Perdi a paciência de novo, não creio", né. Mas enfim, acontece, né. Então o verdadeiro homem de bem é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Então, é sempre lembrar disso, estamos se esforçando e continuar tentando. E a cada erro, há mais lucidez na realidade, porque muitas vezes antes você estava errando e nem percebia. Então só de você perceber, já é um passo, seja indulgente com você mesmo, né. Então cada tentativa é um passo para frente. Então errar de novo não significa que nós estamos parados, cometendo o mesmo erro, significa que a lição, ela ainda está se consolidando dentro da gente. E está tudo bem, vamos levar um pouquinho mais de tempo, mas vamos chegar lá, né. E também é importante lembrar que a nossa libertação, ela não depende do outro. Então, às vezes, a gente fica esperando que o outro nos perdoe, para que a gente consiga se perdoar e que a dor passe. Ou nós queremos que o outro reconheça o que ele fez, que ele peça desculpas, ou que ele se humilhe. E esse não é o que a gente deveria estar focando, mas a nossa cura, ela não pode depender da atitude do outro, do que o outro vai fazer por mim. E a prece então, eh, a prece torna melhor o homem de bem, né, então por isso que eu trago, assim, nesse momento de querer que o outro faça algo, é tentar orar para a gente tirar esse sentimento da gente. Então nós podemos se libertar, mesmo sem ouvir um pedido de perdão. A gente pode se perdoar, mesmo sem ser desculpado por quem a gente cometeu o erro. E o perdão verdadeiro, ele é aquele que acontece no silêncio da alma, com Deus, sem ficar esperando atitude de ninguém. O próximo aqui, é o verdadeiro, né, milagre, né, que Jesus disse: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem". Ele não esperou o arrependimento dos outros, Jesus, para perdoar. Ele também não permaneceu entre os ofensores, ele seguiu o seu caminho. Então nem todo perdão ele gera uma reconciliação. A gente precisa sempre manter isso em mente, mas todo perdão ele precisa ser sincero e ele vai gerar libertação. Então algumas pessoas elas nos visitam para nos ensinar, mas ela nem sempre vai ser com amor, né, como eu falei antes, pode vir com dor, mas lembrar que neste momento tá, qual é o propósito? Por que que eu estou passando por isso? Então se algo não está saindo da nossa vida, ou a gente está passando de novo por aquilo, é sempre lembrar qual é a relação, ou pensar isso é uma fase, não me define. Talvez, seja dizendo ou parando para pensar, orando e pensar: "Eu vou confiar, tem algo aqui que eu preciso ainda aprender", né. E aí eu queria trazer aqui, para encerrar, um convite para a gente refletir hoje, né, que é: a quem você ainda está ligado, ou por mágoa, ou por culpa. Ou o que você precisa soltar hoje? Que sentimento você precisaria soltar? Então, você está disposto a deixar este peso para seguir mais leve? Então, convido a essa reflexão para hoje. É o que tinha para hoje. Obrigada, gente.
Aline, fantástico, né? Parece que vem, assim, nos momentos que a gente está realmente precisando dessas reflexões, dessas mensagens, porque muitas vezes, eu sempre falo isso, mas eu vou falar novamente, a rotina nos arranca, né? Nos leva. E muitas vezes um erro que você cometeu, você acaba cometendo de novo, porque você nem lembrou que você já cometeu aquilo, né? Você vai lá e faz de novo. Então é tudo um processo realmente de aprendizagem, né? Que a gente está passando, e o que vale é a gente viver, fazer a ação, é participar, né? O isolamento é bem complicado, né? Pode falar, amiga. Eu também achei ótimo, Aline. Eu vim ouvindo no trânsito, estava me refletindo sobre nós, qual é essa sensação que nos gerou tanto esforço, porque a falta do perdão e ficar remoendo esses sentimentos, que aí são os ressentimentos, nos desgasta tanto energeticamente, psiquicamente, tudo cai a imunidade, cai padrão vibratório, a gente se enlaça, né, com a espiritualidade que quer ainda nos abater mais, e mais uma questão que nos deixa ainda mais sensíveis, não só o fator que nos gerou, né, não pela atitude do outro, mesmo pela sua, sermos espíritas. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, sou espírita, estou há mais de 30 anos, eu estou desde os 7 anos, fui evangelizanda, como ainda posso ter esses sentimentos? Ainda posso ter esses sentimentos, né? Porque ainda tem uma imperfeição que precisa ser trabalhada, que precisa ser... E esse, como o mestre falou, né? O escândalo é necessário, mas ai por quem o escândalo venha, né? Remexe tudo, faz um terremoto, tira as coisas do lugar, arranha, deixa, deixa momentos, rachaduras que você vai ter que lidar. E é exatamente sendo espírita que você tem arsenais, tem recursos para poder lidar com isso. Não é porque nós somos espíritas que nós não podemos sentir isso. É exatamente por nós sermos espíritas que nós temos recursos a mais para lidar com isso. E lidar, às vezes, com essa falta de perdão, com esse terremoto de emoções, de dor, seja elas quais forem. E você falou algo muito interessante, que é a dor de ver um relacionamento partido de uma maneira, às vezes, tão drástica, né? Tão mal direcionada. E aí a dificuldade de largar aquilo, né? Então, eu acho que ser espírita me ajudou muito a enfrentar esses momentos. E não por ser espírita sentir isso, mas ser espírita para lidar melhor com isso. Me ajudou muito. Eu acho que o ser espírita já está na questão. A gente precisa muito, né? Desse conhecimento, desses esclarecimentos, da retomada, né, constante das explicações, do reunirmos, né, nos reunirmos para conversar sobre isso. A gente precisa disso, porque isso vai dando a calmaria daquela semana que começou, isso vai dando a calmaria daquele momento que começou. E eu acho que nós espíritas estamos não por acaso aqui, nós precisamos muito desse conhecimento, né? Desses direcionamentos, desses esclarecimentos, desse modo de fazer a gente pensar e repensar em algumas situações, né? Bom, mais alguém? Hoje o tema foi bem sugestivo, né? Falar de perdão e auto-perdão é um tema que gera bastante dúvidas, e a gente fica se perguntando nesse sentido que a Adriane falou aí. Se eu sou espírita, por que eu tenho que pensar em auto-perdão, né? Mas nós somos seres humanos, e antes de ser espírita, e estamos num planeta de expiações e provas,
e aí também incidem os nossos erros, né? Bom, gente, me veio na cabeça agora, né, uma parte de uma música do Legião Urbana, que o mundo está tão complicado, né? O mundo está complicado. Então, a nossa vibração hoje, ela é bem extensa, assim, no sentido, não de quantidade de palavras, mas no sentido de pensarmos aí, de direcionarmos o nosso pensamento para todos esses lugares onde haja, né, dor, onde hajam guerras problemáticas. Nós estamos vendo aí